I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Capítulo 72, trecho de How I Met Your Mother. Ted, nunca se esqueça de que a qualquer dia você pode colocar o pé para fora de casa e sua vida inteira pode mudar para sempre. O universo tem um plano e esse plano está sempre em movimento. É um pensamento assustador, mas também maravilhoso. Todas essas pequenas peças se encaixando constantemente, trabalhando para que você acabe exatamente onde deveria estar, no lugar certo, na hora certa. Diário de viagem. Acontecimentos marcantes de novembro e dezembro. 26 de novembro. Thanksgiving com a família do Frank. 23 de dezembro. Volta pra casa. Vou ficar com saudades. Manda fotos, tá? E quando voltar, venho te buscar no aeroporto também. Assenti, sorrindo para o Frank. E o abracei. Ele estava com uma carinha triste, mas fazendo o possível para não me deixar perceber. Nas últimas semanas, havíamos ficado ainda mais próximos, tanto por termos ganhado mais intimidade depois de ele me contar sua história no Thanksgiving, quanto pela minha viagem. Eu havia conseguido emendar o período da reforma do teatro com a minha semana de férias. Dessa vez foi fácil conseguir, pois alguns dos atores que haviam marcado anteriormente preferiram tirar as férias mais para frente. Afinal, teríamos vários dias de folga durante o período das festas. Por isso eu entendi o Frank. Quase um mês longe, para quem estava acostumado a se ver quase que diariamente, era muito. Mesmo que inconscientemente, assim que marquei minha passagem para o Brasil, tentei compensar e me encontrar com ele todo o tempo possível, pois sentiríamos falta um do outro. Dou notícias quando chegar, falei, passando a mão pelo cabelo dele. Vai passar rápido. Na verdade, eu queria que passasse bem devagar, apesar de saber que ia sentir saudade do Frank. Ficamos um tempo abraçados. Ele disse no meu ouvido, Feliz Natal, Pri. Obrigado por ter feito este ano ser tão especial. Feliz Natal, Frank. Então segurei o rosto dele, dei um último beijo e entrei na sala de embarque. No começo do voo, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido naquele ano. Como eu havia mudado, crescido, vivido. Será que eu ia achar tudo diferente? Será que eu me achar diferente? Em breve eu iria descobrir. Liguei o monitor à minha frente e encontrei a última temporada de How I Met Your Mother. Tinha meses que eu não havia parado de assistir, faltando apenas 2 episódios, simplesmente porque eu não queria que terminasse. Mas eu sabia que não dava para adiar finais por muito tempo. Dei play e deixei ser transportada para a vida daqueles personagens que eu considerava meus amigos e, ao final, chorei. Talvez não pelo fim, mas por não querer me despedir das pessoas que me acompanharam durante o ano inteiro. Eu vinha seguindo outras séries, mas com certeza aquela tinha sido a mais marcante do meu primeiro ano em New York City. Me consolei, afirmando que eu poderia rever sempre que quisesse e reviver tudo de novo. Mas eu sabia também que nunca seria tão intenso como a primeira vez. Pelo resto da viagem, preferi dormir. Eu queria chegar inteira, pois sabia que teria um longo dia pela frente. E estava certa. Assim que desembarquei, às 9 da manhã, ouvi gritos e palmas. Olhei para frente e avistei meus pais, a Bruna, a Larissa, a Luísa, meu irmão segurando o Rodriguinho e a Sam, com uma barriga que parecia ter 3 bebês lá dentro. Todos vieram me abraçar e eu tive vontade de congelar aquele momento. Como era bom estar novamente perto das minhas pessoas preferidas no mundo. Você está linda, filha, meu pai falou. E vi que estava emocionado. Está igual, mas tem alguma coisa diferente. Parece que está mais alta. Pensei que você não fosse crescer mais. É o brilho, a Samantha falou, tentando se aproximar. Eu e a Lívia já havíamos visto isso em Nova York. A Broadway deixa as pessoas assim, parecendo que tem glitter em volta.
Balancei a cabeça, sorrindo, e então coloquei a mão na barriga dela. Nada dessa menina ainda? Perguntei ao abraçá-la. Achei que você tivesse dito que ela não tinha nascido para me fazer uma surpresa. Acho que ela está querendo surpreender todo mundo. Não está dando o menor sinal de que vai sair daqui. Deve ser culpa sua, que ficou torcendo para atrasar. Eu só espero que não nasça amanhã, senão vai acabar ganhando só um presente de Natal e de aniversário. E qualquer um é ofuscado compartilhando o aniversário com o chefe lá de cima. Em seguida, abracei meu irmão, que disse que eu estava com cara de mulherão. Para, Arthur, falei meio sem graça. Ainda sou a mesma pirralha de sempre. E atrapalhei o cabelo dele todo. Que saudade, filhinha. Minha mãe segurou meu rosto. Não mudou nada. Continua a mesma. Linda. Fez boa viagem? Enquanto eu respondia, minhas amigas se aproximaram e logo vi que elas, sim, estavam diferentes. A Larissa tinha engordado um pouquinho. A Bruna tinha cortado o cabelo na altura do queixo e a Luísa estava super magra. Cadê o gringo? A Bruna falou primeiro. Não acredito que veio sem ele. O que houve? Tem uma foto? A Larissa perguntou. Sua mãe me mostrou uma, mas ele estava olhando para você, nem deu para ver direito. Gente, deixa a Pri respirar, a Luísa disse para elas e em seguida completou para mim. Aliás, tira esse casaco, estou com calor por você. Só então percebi que eu estava suando. Quando saí de New York, a temperatura era de 4 graus e o avião estava bem gelado também, por causa do ar-condicionado. Ao contrário de mim, as meninas estavam todas de vestido e sandália, bem mais adequadas para o verão de São Paulo. Garotas, vamos? Meu pai falou, segurando minhas malas. Está realmente quente aqui. Ela vai ficar vários dias e terá tempo de contar cada detalhe. Além disso, tenho que terminar o almoço e os pratos que vamos levar para a ceia. Minha mãe falou. Fomos para o estacionamento e as meninas acabaram se despedindo de mim ali. Por ser véspera de Natal, todas tinham compromisso e combinamos de nos encontrar nos próximos dias. O carro foi deslizando pelas ruas de São Paulo e eu vi que não eram só as pessoas. A cidade também havia mudado. Um prédio que tinha sido erguido, uma obra que não estava mais ali. E até os ônibus pareciam diferentes. Ou talvez estivesse tudo igual, mas a minha vista desacostumada. Meu pai estacionou na garagem da minha casa e meu coração disparou. Não pela casa em si. Eu havia morado apenas 1 ano ali antes de viajar e tinha mais lembranças ruins do que boas. No topo delas, a partida do Chico e também a do Rodrigo. Assim que abri a porta do carro, senti 2 patas enormes sobre mim. Achei que ela tivesse feito aquilo pelo hábito de pular em qualquer um que chegasse, mas de repente me cheirou e começou a chorar. E eu chorei junto. Duna, que saudade, amiguinha! Ela pulou tanto em mim que quase me derrubou. E com isso chamou a atenção do biscoito, que segundo minha mãe estava ficando surdo. Ele já tinha 12 anos, bastante para um Cocker Spaniel. Oi, meu amor, falei com ele, quando ele veio me cheirar e abanou o rabinho bem rápido. Senti tanto a sua falta. Ele começou a pular em mim como se quisesse dizer que também havia sentido a minha. Depois de um tempinho, entrei em casa e no mesmo minuto algo trombou na minha perna. Oi, menininho, você está dentro de casa. Que vida boa, hein? Falei mais para minha mãe do que para ele. O Rabicó gostava de ficar no quintal, onde podia brincar e correr, e minha mãe achava ótimo, pois dizia que ele fazia muita bagunça. Eu o peguei no colo e fui até a área de serviço, onde Pavarotti ficava. Ainda se lembra de mim? Perguntei quando o vi. Ele ficou meio ressabiado no alto do poleiro, por isso resolvi entoar as musiquinhas que cantávamos juntos desde que eu era criança. Ele então começou a gritar: Oh, menininha! Exatamente como sempre fazia quando eu chegava da escola. Coloquei o rabicó no chão e estendi a mão para que o papagaio subisse no meu dedo. Dei um beijinho na cabeça dele. Cantei um pouco mais e o devolvi para o poleiro. Eu ainda tinha que ver muita gente. Minha mãe apareceu, me deu mais um abraço e disse que iria terminar o almoço, mas que mais tarde eu não escaparia, pois ela iria ficar agarrada comigo.
Seu pai foi colocar as malas no seu quarto, ela disse, se afastando. E então fui para lá. Ao entrar, vi que ele já tinha saído, mas em cima da minha cama, deitados juntos, estavam o Floquinho e a Snow, que deu um miado longo assim que me viu. Meus amores, falei, abraçando os dois ao mesmo tempo. Senti falta especialmente de vocês. Sabiam que agora eu também sou uma gata branca? Lembro de vocês o tempo todo. Os dois ficaram me olhando e pareceram entender, pois se esfregaram em mim como se eu fosse de fato um deles. O Floquinho pulou da cama e foi em direção ao pote de comida. Ele sempre fazia isso quando eu aparecia, pois gostava de comer enquanto eu fazia carinho. Sorri e acariciei um pouco o pelo dele, mas logo me sentei na cama e coloquei a Snow no colo, que imediatamente começou a ronronar, e fiquei olhando para o meu quarto. Estava exatamente como eu o havia deixado quase um ano antes. Era muito bom estar ali, mas de repente me lembrei do outro quarto que eu tinha agora, tão menor, mas com tanto da minha vida atual. Nas paredes eu havia pregado várias fotos tiradas pelo Frank, nas locações de seriados, no Central Park, na frente da minha escola, no ringue de patinação, na porta do prédio, no teatro. Era engraçado, eu estava ali matando várias saudades, mas já tinha outra crescendo no meu peito. A da minha vida em New York. Seu celular está apitando, Pri, meu pai falou, trazendo minha bolsa e a última mala. Eu tinha vindo com 3, já que havia comprado presentes de Natal para toda a minha família e amigas, e também trazido de volta várias roupas que eu sabia que não ia mais usar. E naquela caixa, do lado do computador, estão todas as correspondências que chegaram para você durante este ano. Sua mãe ia levar quando foi para New York, mas acabou se esquecendo. Depois eu vejo, com certeza é só propaganda, eu disse, o puxando para que se sentasse ao meu lado. Eu não queria me levantar, pois a Snow ainda estava no meu colo. Ele se sentou e então coloquei minha cabeça em seu ombro. É tão bom te ter em casa, filha, ele disse, me abraçando e passando a mão pelo meu cabelo. Pensei que seria mais fácil, já que passei alguns anos te vendo uma vez a cada 3 meses, mas foi muito difícil. Antes eu sabia que, se eu pegasse um avião, em pouco mais de 1 hora estaria com você. Dessa vez a distância era muito maior, e a saudade também. Eu me aconcheguei mais nele, disse que também tinha sentido isso e começamos a conversar sobre a viagem, a peça, o Natal, até que minha mãe chegou, se sentou e me abraçou pelo outro lado. Nessas alturas a Snow já tinha saído. Ela não gostava de concorrência. Que tal ficarmos aqui deste jeito para sempre? Minha mãe falou, me apertando. Assenti, adorando estar com os dois ali. Eu poderia já ter quase 21 anos, mas ali no meio deles eu sentia uma segurança que ninguém mais podia me dar. Era como se nenhum mal pudesse me acontecer. Na verdade, estou com fome, meu pai falou depois de um tempo. Ri e concordei. Eu também estava, e a minha mãe disse que tinha ido ali exatamente para dizer que já iria colocar a mesa. O Arthur ligou e disse que a Sam está muito cansada. Ela completou. Então ele preferiu ir direto para casa. Falaram para a gente ir mais cedo. A mãe e a irmã dela já estão lá. Eu já sabia que a ceia de Natal seria no apartamento da Sam e do Arthur. Era mais conveniente, pois o Rodriguinho com certeza iria dormir, e sendo lá ele faria isso já no próprio quarto. Mas a principal razão era poupar a Sam. Ela já tinha completado 40 semanas de gravidez e a bebê poderia nascer a qualquer instante. Por isso me levantei logo. Queria ver os coelhos antes do almoço. Fui para o quintal e várias lembranças me atingiram ao mesmo tempo. Tinha sido ali a sobremesa surpresa que preparei para o Rodrigo quando pedi desculpas por não ter contado sobre o trato que havia feito com meu pai sobre me mudar para São Paulo. Dali também meus coelhos tinham fugido por causa de um furo na tela do viveiro, o que acabou me levando a Nova York. Sem aquele buraco, os coelhos não tinham escapado. Eu não teria participado do programa de TV para divulgar o sumiço deles. A minha participação não teria impressionado o Rui, e ele não teria me convidado para sua agência.
Parei por um tempo e fiquei só olhando para os lados, pensando em como pequenos detalhes acabam tendo grandes impactos em nossa vida. Como nem sonhamos que algo sem importância pode nos levar a lugares que nem imaginávamos. Minha mãe gritou-me da cozinha e resolvi deixar aqueles pensamentos para depois. Fui depressa para os viveiros e sorri ao ver todos os meus coelhinhos. Comecei a conversar com eles, que olharam curiosos. Será que ainda se lembravam de mim? Abri a porta, entrei e me agachei, para que não se assustassem. A princípio ficaram meio desconfiados, mas aos poucos foram se aproximando e a pelúcia até me deixou fazer carinho em suas orelhas. Prometi que depois voltaria com mais calma e fui para a cozinha antes que minha mãe me gritasse mais uma vez. Algumas coisas continuavam sempre as mesmas, e eram exatamente elas que faziam com que eu me sentisse realmente em casa. 2 mensagens. Primeira. Pri, good to know you arrived safely. Enjoy your family and friends. Already missing you. Merry Christmas. Frank. Em português. Pri, fico feliz de saber que você chegou em segurança. Aproveite sua família e suas amigas. Já sinto sua falta. Feliz Natal. Frank. Segunda mensagem. Menina linda, adorei saber que já estamos na mesma cidade. Que bom que você vai poder vir lanchar aqui no dia 27. Já estou ansioso. Beijos e um ótimo Natal. Patrick. Capítulo 73. Smash. Tom, escute o que ele diz. Ele não é seu inimigo. Talvez tenha sido o Natal mais aconchegante da minha vida, por várias razões. Primeiro, pelo fato de o apartamento da Sam e do Arthur não ser muito grande. Então, todo mundo teve que ficar no mesmo ambiente, o que acabou sendo bom, porque eu ainda não tinha matado totalmente a saudade. Foi também o primeiro de que o Rodriguinho realmente participou, já que no anterior ele tinha só 6 meses. Agora ele já andava e estava começando a soltar as primeiras palavrinhas, apesar de ainda não ter dito tia Pri. E foi muito divertido ver a reação dele abrindo os presentes. Meu irmão até se vestiu de Papai Noel, o que deixou tudo ainda mais especial. É claro, também estávamos prestes a ter uma nova integrante na família. Cheguei a pensar que ela nasceria naquela noite. A Samantha começou a se queixar de dores e foi se deitar cedo, mas era alarme falso. Pelo visto, aquela menininha era meio preguiçosa. Não estava com a menor pressa de sair da segurança da barriga da mamãe. A Sam, por sua vez, estava disposta a esperar até a data limite, que seria dali a 4 dias. O médico havia dito que, se ela não entrasse em trabalho de parto até o dia 28, teriam que fazer uma cesariana, para que ela e a bebê não corressem nenhum risco. Depois do Natal, saí com as minhas amigas, corri com meu pai, conversei muito com a minha mãe, e então no dia 27, um domingo, matei saudade também de alguém que eu não via havia já alguns meses. Por estar em São Paulo, o Patrick havia me chamado para ir à casa dele. Assim eu poderia rever a tia Rejane, com quem eu não me encontrava desde a época da excursão. Fiquei em dúvida sobre aceitar ou não o convite, mas minha mãe, apesar de ser Tim Frank, falou que eu deveria ir por 2 motivos. Primeiro, por achar que o Patrick estava em desvantagem, já que eu via o Frank praticamente o tempo todo, e o Patrick apenas ocasionalmente. Ela achava que eu tinha que descobrir com quem eu realmente queria ficar, mesmo que eu já tivesse dito várias vezes que não precisava escolher porque eu não sentia vontade de namorar nenhum dos dois para valer. Só que, segundo ela, em algum momento meu coração iria bater mais forte por um deles. Mas a principal razão pela qual eu acho que você tem que ir é porque desta vez ele te convidou para a casa da mãe dele, e não para um hotel, minha mãe falou séria. Confesso que achei que esse garoto só quisesse curtir com você, mas se vai apresentar para a mãe, com certeza quer algo mais sério. Mamãe, eu é que não quero nada sério, já te falei. E eu conheço a mãe dele há anos. Porém, acabei aceitando o convite por estar com saudade do Patrick. Eu estava terminando de fazer um rabo de cavalo bem alto por causa do calor e porque achei que ficava bom com o vestido que eu estava usando,
quando meu pai apareceu na porta do meu quarto dizendo que eu tinha uma visita. Pela cara dele, vi que eu não ia gostar, mas ele só pediu que eu me apressasse e saiu, antes que eu pudesse perguntar quem era. Meio nervosa, terminei de me arrumar rápido. Que visita era aquela que aparecia sem avisar? Não estávamos no século XIX, quando as pessoas chegavam de cavalo na casa umas das outras para tomar um chá. Custava mandar pelo menos uma mensagem perguntando se era um bom horário? Só que assim que cheguei à sala, entendi a razão da surpresa. Provavelmente eu teria dado alguma desculpa se ele tivesse avisado que vinha. Oi, Rui, falei, forçando um sorriso para disfarçar meu desânimo. Priscila Panagopoulos, ele disse, se levantando, pegando nos meus ombros e me olhando. Eu deveria ter te dado 1 ano de curso. Não convenceu nem um pouco essa sua atuação. Deu para notar que não está feliz de me ver. Eu, por outro lado, estou felicíssimo. Você está ainda mais vistosa. Emagreceu, cortou o cabelo. Suas sardas estão praticamente inexistentes agora. É o frio de New York, né? Nada de sol por aqueles lados. No dia em que eu saí, estava fazendo 4 graus, respondi educadamente. Mas mesmo que estivesse quente, arrumei 2 empregos além da peça. Acho que já peguei mais sol aqui, esses dias, do que o ano inteiro lá. Vi que ele franziu levemente a testa e nesse momento minha mãe chegou para me salvar. Rui, a Priscila tem um compromisso agora. Que tal vir jantar com a gente um dia desses? Ela vai ficar até o dia 16 de janeiro. Ele a cumprimentou e explicou que estava com viagem marcada para o dia seguinte. Vou passar o Réveillon em Las Vegas e em seguida vou visitar uma escola de atores em Los Angeles. Estou querendo mudar o local para onde mando minhas apostas, para que elas não resolvam trabalhar na Broadway e eu fique no prejuízo. Meus pais riram, mas eu fiquei meio sem graça. Eu me sentia em dívida com o Rui. Se ele não tivesse me mandado para estudar em New York, eu não estaria tão bem agora. Por essa razão, disse... Rui, por falar nisso, quero te agradecer pela imensa oportunidade. Mais do que um empresário, você mudou minha vida inteira. Me mostrou um caminho que eu não enxergaria sozinha. Me fez descobrir minha vocação. O que eu mais gosto de fazer na vida. Então abracei rapidamente para mostrar que eu estava verdadeiramente grata. Uau! Ele disse surpreso. Você é mesmo especial. Além do talento indiscutível e da aparência impecável, ainda é humilde. Outras pessoas no seu lugar não teriam essa modéstia e simplesmente muito pelo contrário. Outras pessoas no seu lugar não teriam essa modéstia e simplicidade, muito pelo contrário. O que mais vejo por aí é afetação. Depois que conseguem um mínimo de visibilidade, viram as costas e se esquecem de como começaram, e é por isso que os contratos são tão importantes. Aliás, é sobre isso que vim falar. Respirei fundo. Eu tinha receio de que ele quisesse cobrar uma multa rescisória, como meu pai havia me alertado, mas logo vi que eu estava enganada. Quero saber se você quer prorrogar o último adendo ou encerrar o contrato. Ele falou mais para o meu pai do que para mim. Pelo que estou vendo, você não tem a menor intenção de ficar aqui. 2 empregos, além do musical, vejam só. Parece que não só eu te perdi, mas o Brasil também. A Suzy Strasberg havia falado o mesmo. Mas ouvir aquilo na frente dos meus pais e notar uma tristeza instantânea no olhar deles me fez dizer depressa. Eu não vou ficar lá para sempre. Ele levantou uma sobrancelha e deu um risinho, como se dissesse que duvidava daquilo, mas falou, ótimo, vamos prorrogar por mais 6 meses então. Continuamos em pausa enquanto você estiver lá. Caso resolva voltar para o Brasil, começamos o trabalho aqui. Porém, preciso que você assine uma autorização de imagem, pois quero divulgar que tenho uma atriz da Broadway no meu casting. Olhei para o meu pai, que fez um sinal positivo para mim, mostrando que não teria problemas nisso. Por essa razão, concordei, e ele falou que iria pedir para a secretária redigir o adendo e me mandaria por e-mail nos próximos dias. Tenho que ir agora, estou atrasada, falei sem graça. Não queria que ele pensasse que eu estava mandando-o embora, mas também não queria chegar tarde na casa do Patrick.
Conduzida assim, aposto que está indo namorar, ele falou, piscando para meu pai. Não é aquele rapazinho que foi preso, é? O rapazinho foi preso por sua causa, falei sem conseguir me conter. Aquilo ainda me dava raiva só de lembrar. Quando o Rodrigo tentou pular o muro da minha casa no dia da confusão dos coelhos, o Rui pensou que era um assalto. Quando o Rodrigo tentou pular o muro da minha casa no dia da confusão dos coelhos, o Rui pensou que era um assalto e ligou para a polícia, o que fez com que Rô fosse algemado e levado para a delegacia. Sabemos que o Rui não teve culpa, não é, Pri? Minha mãe falou de imediato. A intenção dele era só ajudar. Assentia contra gosto e o Rui balançou a cabeça, perguntando baixinho para minha mãe. Ela ainda não o esqueceu? Minha mãe riu sem jeito, mas antes que dissesse alguma coisa, eu falei, esqueci sim. Por sinal, já estou com outro e vou me encontrar com ele agora. Tchau, Rui. Obrigada mais uma vez. Em seguida, voltei para o meu quarto, peguei minha bolsa e chamei um táxi. Eu não queria ouvir ninguém discutindo a minha vida sentimental, nem desenterrando situações e sentimentos que eu havia penado tanto para esquecer. Capítulo 74. Bandit. Eu prometo que sempre vou amar você. Bluey. Priscila, que saudade. Você está ainda mais linda do que eu me lembrava. Sorri para a tia Rejane, que imediatamente me deu um abraço caloroso e me levou para dentro de casa. Ela estava exatamente igual, parecia que nem um dia tinha se passado desde a última vez em que eu a havia visto, quase 6 anos antes. Desculpa o atraso. Recebi uma visita inesperada. Expliquei assim que ela pediu que eu me sentasse no sofá de uma grande sala. Eles moravam em um prédio alto, no Itaim Bibi, perto de vários restaurantes de que eu gostava. Não tem que se desculpar, querida. Sei bem como é morar fora e vir por poucos dias ao Brasil. Quando Patrick chega, todo mundo quer se encontrar com ele. Quase não sobra tempo para mim. Sempre tenho tempo para você, mãe. Olhei na direção daquela voz da qual eu gostava tanto e o vi entrando na sala. Como era possível ele estar mais bonito a cada vez que a gente se encontrava? Ele estava usando uma bermuda cargo cinza, uma camiseta azul e tênis. Assim, não estava com cara de líder de excursão. Parecia mais um garoto que eu poderia ter encontrado na rua por acaso. E mais uma vez desejei que tivesse sido mesmo assim. Com aquele sorriso que sempre bambeava as minhas pernas, ele se aproximou, me deu um beijinho no rosto e em seguida um abraço. Que saudade, Pri. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, falei meio sem graça, enquanto me sentava novamente. Era estranho estar com ele assim, na frente da tia Rejane, como se mais uma vez estivéssemos desacatando alguma regra. Lendo meus pensamentos, ela falou, Anda, Patrick, senta do lado da Priscila. Você não está na excursão e ela não tem mais 15 anos. Ri, ainda mais envergonhada, e ele se sentou ao meu lado, também parecendo desconfortável. Porém, a tia Rejane começou a puxar assunto. Perguntou se eu já tinha matado a saudade do Brasil e da minha família. Quanto tempo eu iria ficar? Até que um cachorrinho branco e peludo entrou correndo na sala e pulou direto no meu colo, antes que alguém pudesse impedir. Pompom, que modos são esses? Desculpa, Priscila, ela disse, olhando para uma funcionária que veio correndo buscá-lo. Nós o prendemos, mas pelo visto ele escapou enquanto a Sandra passou. Não precisa prender, eu amo cachorros, falei, o abraçando sem a menor vontade de soltá-lo. Era um maltês, ainda filhote, tão lindo que parecia ter saído de um daqueles cartões de aniversário com bichinhos. Ah, que bom, esse é meu novo filho. Agora que não preciso mais viajar tanto, já que o Patrick assumiu a coordenação em Orlando, posso ter um bichinho para me fazer companhia. Você também tem cachorros? Vi que o Patrick deu uma risadinha abafada e ri também, contando do zoológico que eu tinha desde criança. Priscila, você deve sentir muita falta, ela falou, preocupada. Leva pelo menos um com você quando voltar para Nova York. Ou 2, para que um faça companhia para o outro quando você estiver trabalhando. Eu expliquei que morria de vontade, mas que, como eu ficava muito fora de casa, tinha pena de deixar o bicho o dia inteiro sozinho.
Ela assentiu e então Patrick falou. Mas e os gatos? Tivemos um quando eu era pequeno e ele dormia a tarde toda. Acho que combinaria com o seu estilo de vida. Quando você chegasse à meia-noite depois da peça, estariam super despertos, prontos para brincar ou para te fazer companhia no sofá, nas suas maratonas de seriados durante a madrugada. Sorri, feliz por ele me conhecer tão bem. Comecei a dizer que não sabia se meu prédio aceitava animais, mas nesse momento meu telefone tocou. Pedi desculpas, disposta a desligar sem atender, mas gelei ao ver o nome do meu irmão na tela. Atendi depressa e antes que eu falasse "Alô?", ele disse: "Priscila, a bolsa estourou. Estamos indo para o hospital. Você pode ficar com o Rodriguinho? A mamãe, o papai e a família da Sam querem acompanhar o nascimento." Antes que ele dissesse mais uma palavra, eu já estava de pé. Coloquei o cachorrinho no chão e disse que precisava ir embora. "O que aconteceu?", a tia Rejane perguntou, já se levantando também. "Minha sobrinha vai nascer", falei nervosa, lembrando do desespero da última vez, quando eu estava sozinha com a Sam e a bolsa estourou. Dessa vez eles estavam bem mais estruturados, mas ainda assim fiquei aflita, ansiosa para saber se tudo iria dar certo. Minha família toda está indo para o hospital, por isso meu irmão pediu para eu ficar com meu sobrinho. Ele só tem 1 ano e meio. "Eu te levo", o Patrick também se levantou. "Só vou pegar a chave do carro." Concordei, agradecendo, já que não era tão longe e eu realmente precisava chegar lá o mais rápido possível. "Priscila, estou feliz e triste", a tia Rejane falou, se despedindo de mim. "Feliz pelo nascimento da sua sobrinha. Aliás, como ela vai se chamar?" "Mais triste porque queria ter conversado mais com você. Havíamos preparado um lanche até. Espero que no futuro não faltem oportunidades. Se passar por Nova York, vou a Broadway te assistir." "Obrigada, vou amar", falei com sinceridade. Minha cunhada disse que vai escolher o nome só depois de olhar para o rostinho dela. "Leva ao menos uma empadinha para o seu sobrinho", ela disse, correndo para a cozinha. Em segundos, voltou com uma caixa cheia e entregou para o Patrick levar, por mais que eu dissesse que não precisava. "Fiquei feliz de rever a senhora", falei, dando um abraço nela. "Eu também, querida. Agora vá depressa e dê notícias depois." Prometi que daria, fiz um afago no pompom e em poucos segundos estávamos dentro do carro, correndo pelas ruas da cidade. "Tinha planos de te chamar para ir ao cinema ou a algum outro lugar mais tarde, mas acho que vamos ter que deixar para a próxima vez", o Patrick falou com uma expressão triste, enquanto estávamos parados em um sinal. "Viajamos amanhã. A família do meu pai é de Curitiba, vamos passar o Réveillon lá. E no dia 2 eu já volto para Orlando. Tomara que você possa ir logo para New York", falei, segurando a mão dele. "Mas adorei te ver aqui, mesmo que rapidinho." Ele me deu um beijo que durou até um carro buzinar, avisando que o sinal estava verde. Chegamos ao prédio do meu irmão e o Patrick fez questão de me levar até a portaria. "Também adorei te ver, menina linda", ele disse, me abraçando. Por mais que estivesse com vontade de ficar mais tempo com ele, dei depressa um último beijo, pois sabia que minha sobrinha não podia esperar. "Até a próxima, menino bonito", falei, passando pela portaria. Ele sorriu, acenou e então entrei no elevador. Chegando ao 8º andar, onde eles moravam, senti o caos ainda do lado de fora. O Rodriguinho estava chorando estridentemente. Parecia sentir que ia perder o posto de filho único. Assim que entrei no apartamento, vi que a situação era ainda pior. A Sam não parava de gritar, perguntando se o Arthur tinha encontrado alguma coisa, enquanto meu irmão revirava um armário. "Vem cá, meu amor", falei, pegando o Rodriguinho e já dando uma das empadinhas que ele colocou direto na boca, parando de chorar para comer. "Graças a Deus você chegou", meu irmão disse, me dando um abraço rápido. "Arthur, vocês não tiveram tempo suficiente para fazer a mala do hospital?", perguntei enquanto a Sam continuava a gritar, dizendo que estava tendo contrações. "Tivemos", ele disse, "mas sua cunhada é louca. De repente resolveu que as fotos ficariam mais interessantes se a primeira roupa do bebê fosse toda branca, em vez da rosa que já estava na mala. Me lembre deste dia, se a Sam disser que quer ter um 3º filho." Assentei o Rodriguinho em um tapetinho na frente da televisão, coloquei um episódio de Bluey e um prato com mais 2 empadinhas para ele, e fui falar com a Sam.
Pri, ajuda o Arthur, ela disse deitada na cama. Ele não está achando o gorro branco. Sam, acho que ninguém vai ligar para a cor da roupa. Todo mundo vai estar ocupado olhando para o rostinho lindo da bebê. O que a sua médica falou? Vocês não deveriam já estar no hospital? Estamos indo, ela disse, me pedindo para ajudá-la a se sentar. As contrações ainda estão espaçadas, temos tempo. Você vai cuidar bem do Rodriguinho, não? Estou com tanta pena. Ele vai achar que eu o abandonei. E quando chegarmos com a irmã, vai achar que eu o traí. Ela caiu no choro e eu a abracei, desejando que eles saíssem logo, antes que eu começasse a chorar também. Sam, pela vida inteira ele vai adorar ter uma irmãzinha com uma idade tão próxima. Falei, tentando pensar nas palavras certas. E agora, a única coisa que vai pensar é que você trouxe um presente para ele. Ela fungou, sorrindo, e assentiu. E então o Arthur gritou que tinha conseguido encontrar tudo. Eu a ajudei a andar até a sala e disse que podia ir sossegada. Eu ficaria a madrugada toda acordada cuidando do Rodriguinho. Não seja louca, coloque ele na cama às 8, dê uma mamadeira bem grande e quando ele adormecer, fique vendo séries até a hora que quiser. E depois vá dormir. Aproveite para fazer isso enquanto não tem filhos. Os dois finalmente saíram e eu passei o resto do dia brincando com meu sobrinho, vendo desenhos, escutando músicas e, às 8 da noite, fiz exatamente o que a Sam mandou. Porém, depois que ele dormiu, não consegui me concentrar em série nenhuma. Fiquei ansiosa, pensando se tudo correria bem. Acabei adormecendo no sofá e acordando às 6:30 da manhã, com o sol batendo no meu rosto. Levantei preocupada com o Rodriguinho, mas vi que ele ainda estava em sono bem calmo. Peguei meu celular e não tinha nenhuma chamada. Liguei para minha mãe, que atendeu com voz de sono. Oi, Pri, sua sobrinha nasceu à 1 da manhã. Fiquei com receio de te ligar e acordar o Rodriguinho. Deu tudo certo, ela é saudável e linda. A Samantha está ótima também. Senti meu coração disparar de emoção. Minha mãe disse que tinha ficado no hospital até as 2, quando foi para casa dormir. Ela queria estar descansada de manhã para ficar com o Rodriguinho enquanto eu fosse ao hospital. Vou tomar banho rapidamente, daqui a pouco eu estou aí, ela completou. Vou levar uma roupa limpa para você trocar também. O Rodriguinho acordou nesse momento e eu fiquei tão entretida com ele que até me assustei quando minha mãe chegou 1 hora depois. Já tomou café? Troca de roupa e vai logo para lá, mas volte assim que possível. Estou doida para ver minha neta de novo. Concordei e saí depressa. Só quando estava no caminho, me lembrei que eu não tinha perguntado o nome dela. Mas tudo bem, eu já iria descobrir. No hospital, voltei a me sentir nervosa. Eu estava prestes a conhecer alguém que eu sabia que seria muito importante para mim, a quem eu iria amar instantaneamente por toda a minha vida. Bati na porta do quarto, apreensiva. Será que já estavam acordados? Um segundo depois, meu irmão apareceu e, pelas olheiras, eu soube bem que ninguém tinha dormido. Mas ele estava com um sorriso enorme e me deu um abraço. Ela se parece com você, Pri, o Arthur falou. Quero dizer, o cabelo é escuro e não é como o do Rodriguinho, mas o rosto lembra muito o das suas fotos de bebê. Tudo mentira, ela é a minha cara, a Samantha falou da cama. Entrei no quarto e fui até ela, que estava segurando a filha toda enroladinha em um cobertor branco. Beijei a cabeça da Sam, que disse baixinho, ela está dormindo. Vai lavar a mão para carregá-la. Obedeci e ela então a estendeu para mim. Sentindo meu coração bater mais forte, cada vez mais forte, peguei aquele pacotinho e sorri ao ver o rostinho mais perfeito do mundo. Eu menti. Ela é a sua cara mesmo, a Sam disse, se levantando devagar. 9 meses carregando cada neném. O primeiro nasce a cara do meu marido e o segundo a cara da minha cunhada. Não é justo, mas pelo menos eu já sei que ela vai ser linda. Olhei para Sam, que me abraçou, e ficamos ali por uns segundos, só admirando a perfeição daquela menininha. Afinal, como ela vai se chamar? Perguntei depois de um tempo. Você não adivinhou ainda? Ela perguntou animada. Olha a roupa dela. Abri um pouco o cobertor e não vi nada que desse alguma pista. Ela estava com um macacão todo branco, mas de repente vi que no punho tinha um detalhe rosa, cheio de gatinhas brancas desenhadas. Victoria!
a Sam falou, percebendo o que eu tinha acabado de deduzir. Por algum motivo, passei a gostar muito desse nome. E vai ser uma forma de ter você sempre por perto, mesmo quando voltar para New York. Comecei a chorar. E então meu irmão veio e também me abraçou. Ficamos os quatro assim por um bom tempo. E talvez por sentir aquela presença toda, a bebê, ou melhor, a Victoria, abri os olhos. Tive que admitir. Ela se parecia, sim, comigo. Sei que não sou a madrinha, mas posso tratá-la como se fosse? Perguntei, passando o dedo de leve pelo cabelo dela. Digo, aquela coisa toda de mimar, estragar a educação de vocês, dar doces escondido. Eles riram, e também a Sam, com os olhos cheios de água, disse, eu não espero nada diferente de você. Essa menina vai ter muito orgulho da tia Pri. Só promete que não vai levá-la para me assistir tão cedo, falei séria. A Sam riu ainda mais, e então passei o resto da manhã ali, conhecendo cada detalhe daquela menininha. Victoria, eu estava certa. Eu já a amava, e sabia que seria assim pelo resto de minha vida. Capítulo 75. Robin. Quando o relógio marca meia-noite, todos nós ganhamos o direito de recomeçar. E não sei vocês, mas eu estou realmente precisando disso. Trecho de How I Met Your Mother. O final do ano teve um nome só, Victoria. Passei cada minuto possível com ela, só me afastando para brincar com o Rodriguinho. Por isso eu fiquei tão resistente quando a Bruna me ligou para fazer um convite. Meu irmão organizou uma festa de Réveillon aqui em casa. A Luísa e a Larissa vêm, e também aquela sua ex-colega da faculdade, a Pietra. Ela é amiga dele, lembra? Acho que vai ser bom para você se distrair um pouco. Já deve estar até com cheiro de leite por não largar essas crianças. Mal te vi desde a sua chegada. Eu não estava com o menor clima de Réveillon. Preferiria muito mais passar a virada do ano dormindo, para acordar cedo e ir para a casa da Sam. Mas acabei aceitando porque realmente tinha visto pouco as minhas amigas, e em alguns dias eu já iria embora. No próprio dia 31, quando eu estava já me arrumando para ir para a casa da Bruna, meu telefone tocou. Fiquei surpresa ao ver que era o número da minha avó. Nós havíamos conversado um pouco no dia da minha chegada e ela me tinha dito que estava com saudade e que eu tinha de ir a BH para a gente se encontrar. Minha avó tem pânico de avião, então mesmo quando eu e meu irmão éramos crianças e morávamos em São Paulo, sempre íamos a Belo Horizonte para vê-la. Quando eu e minha mãe nos mudamos para lá, ela ficou extremamente feliz e logo que voltamos, quase entrou em depressão. Ainda que a gente tivesse prometido voltar para visitá-la com frequência. Eu só não contava com um problema, o meu término com o Rodrigo. Depois de ter ido uma última vez a BH, em uma tentativa de fazer o Romeu vir, e de ter ficado sabendo que ele havia se mudado para o Canadá e deixado para mim nada além de uma carta horrorosa, nunca mais quis voltar. Cada esquina daquela cidade me lembrava o Rodrigo. Nós havíamos vivido uma história ali, infelizmente com um final infeliz. Eu tinha medo de que as lembranças daquele lugar pudessem me puxar ainda mais uma vez para o buraco escuro de onde custei a sair. Por isso mesmo, apesar de estar morrendo de saudades da minha avó, insisti para que ela viesse a São Paulo. Contei que tinha acabado de estar dentro de um avião por 10 horas, que era seguro e tudo mais. Ela se mostrou irredutível. Por último, sugeri que viesse de ônibus, mas minha mãe na mesma hora me deu a maior bronca, dizendo que a vovó já tinha 80 anos e que não era sensato ficar tanto tempo dentro de um ônibus. Então falei que ia pensar, mas joguei este para o último lugar da minha lista de pensamentos. Por isso, até me assustei quando vi o número dela no visor do celular na véspera do Ano Novo. Ela costumava me ligar apenas no meu aniversário, no máximo no Natal. Em todas as outras vezes que conversávamos, era eu que a chamava. Geralmente por vídeo, para que ela só tivesse o trabalho de aceitar a chamada. Atendi meio apreensiva, pois sabia que ela iria me cobrar a visita.
mas, para minha surpresa, foi a voz da Marina que escutei. Prima, já tem uma semana que está no Brasil e nem deu um sinal de vida. Te liguei várias vezes e você não me atendeu. Se esqueceu de mim, não é verdade? Respirei aliviada e sorri. Senti a saudade dela. Eu também não a via, a Marina, há muito tempo, apesar de conversarmos por mensagens e telefonemas ocasionalmente. Prima, já tem uma semana que está no Brasil e nem deu um sinal de vida. Te liguei várias vezes e não me atendeu. Me esqueceu mesmo, né? Respirei aliviada e sorri, sentindo saudade dela. Eu também não via a Marina havia muito tempo, apesar de conversarmos por mensagens e telefonemas ocasionalmente. Expliquei que desde a minha chegada eu não havia tido um segundo, especialmente pelo nascimento da Victoria, mas disse que eu só iria voltar no dia 16 e perguntei se ela não toparia passar uns dias comigo. Vou viajar com minhas amigas. Quando você avisou que vinha, eu já tinha marcado, mas estou te ligando por uma razão importante. Ouvi um barulho da porta se fechando e ela continuou quase sussurrando. A vovó não está bem. Tem ficado muito deitada. E cheguei aqui na casa dela para dar um beijo de Feliz Ano Novo, já que vou passar a virada em uma festa. E ela estava chorando, dizendo que você não gostava mais dela, porque não queria vir aqui. E foi por isso que peguei o celular dela para te ligar. Nas minhas chamadas você dá end, mas eu sabia que a da vovó você iria atender. Eu precisava dizer que acho melhor você vir visitá-la antes de voltar para Nova York. O que ela tem? Perguntei, me sentando. Minha mãe está sabendo disso? Sabe, sim. A tia Lívia tem vindo muito para cá. Não me entenda mal, Pri, ela não está no hospital nem nada assim, mas eu, no seu lugar, faria um esforço para não se arrepender depois. Em seguida, ouvi a voz da minha tia perguntando o que a Marina estava fazendo trancada no quarto, e ela então disse depressa que precisava desligar. Passei o resto do dia pensando naquilo, mas eu já sabia o que tinha de fazer. Por isso, antes de ir para a casa da Bruna, falei com a minha mãe. Vou visitar a vovó. Já olhei as passagens. Pensei em ir amanhã mesmo e ficar 2 dias com ela. Minha mãe abriu o maior sorriso, dizendo que ela ia adorar. Pena que não posso ir com você. A Sam e o Arthur estão precisando de ajuda, você sabe, eu já prometi que iria passar o dia com o Rodriguinho amanhã. Ele está demonstrando ciúmes da Victoria, por isso eu vou tentar fazer com que se sinta especial. Além disso, estou de plantão no jornal no dia 2. Nem acredito que vou começar o ano trabalhando em um sábado. Você vai chegar para o seu aniversário, né? Assenti. Eu chegaria de volta a São Paulo exatamente no dia 3, pela manhã, a tempo de almoçar com eles. So I'll dance with these beautiful. Entrei na casa da Bruna me sentindo bem por fora. A festa já estava cheia e logo encontrei a Luísa e a Bruna, que conheciam grande parte das pessoas ali. Priscila! Olhei para trás e vi a Pietra, minha antiga colega de faculdade. Fiz os cálculos rapidamente e concluí que se eu tivesse continuado, estaria já entrando no 5º período. Faltariam apenas 2 anos, portanto, para eu ser uma veterinária. E mais uma vez me questionei se eu não devia ter continuado. Nos últimos meses, trabalhando na clínica ao lado do meu prédio em New York, eu havia percebido que não era tão sofrido quanto eu pensava. Era muito gratificante, aliás, poder ajudar os animais e seus tutores também. E isso dava força nos casos sem solução. Mas, se tivesse continuado, eu nunca teria me encontrado no teatro, e era aquilo que realmente me supria. Fazia com que eu me sentisse viva, me enchia de energia e felicidade a cada apresentação. Quanto tempo? Falei a abraçando. Como o pessoal da sala está? Tudo tranquilo. Quero dizer agora, está ficando bem puxado. Tenho que estudar o tempo inteiro, mas eu quero que você me diga de você. A Bruna contou que agora é uma atriz de sucesso. Fiquei me sentindo tão importante de te conhecer. Sorri e contei para ela resumidamente como tudo havia acontecido. Aos poucos fui me soltando na festa, conversei muito, dancei mais ainda, e quando dei por mim, já era 5 para meia-noite.
A Bruna pegou uma espumante e nós 4 fizemos uma rodinha. Quem diria que com quase 21 anos ainda estaríamos passando nossos réveillons juntas? A Luísa falou. Só estou com vocês por falta de opção, a Bruna disse, sacudindo a garrafa. Se estivesse namorando um gato milionário, com certeza estaria passando esta data no iate dele, no meio do mar. Nós rimos e a Larissa disse que sabia que ela trocaria qualquer um pela nossa companhia. Ela concordou, dizendo que tinha certeza disso. A Luísa era a única de nós que estava namorando sério, e o namorado provavelmente sabia como a nossa amizade era importante, pois estava um pouco afastado, nos dando privacidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falei, sentindo meus olhos lacrimejarem. Cheguei a pensar que passaria essa data sozinha. Tá doida? A Bruna falou rindo. Tem 2 caras atrás de você. Se não estivesse aqui, certamente estaria com algum deles. Eu havia contado para ela sobre o Frank e o Patrick, mas balancei a cabeça, sabendo que não era bem assim. Aliás, se tinha uma coisa que eu queria resolver no novo ano era aquela situação. Apesar de não me cobrarem, eu sabia perfeitamente que, caso eu quisesse, estaria namorando para valer qualquer um deles. E eu realmente não queria machucar ninguém. A contagem regressiva foi iniciada e eu abracei ainda mais as minhas amigas. Era muito bom estar ali com elas, como nos velhos tempos. Era gratificante saber que, mesmo que tudo tivesse mudado, nossa amizade ainda era a mesma. Os fogos começaram e eu as segurei mais forte. Em seguida, abracei cada uma individualmente e então a Larissa disse em meu ouvido: Pri, espero que você faça ainda mais sucesso e que seu coração fique tranquilo, seja com o Patrick ou com o Rodrigo. Na mesma hora, me afastei olhando séria para ela. Rodrigo? Ela franziu a testa e riu, dizendo que tinha falado errado. Quis dizer o Frank. Desculpa, é o hábito. Assenti, mas ainda demorou uns minutos para meu coração desacelerar. Isso geralmente acontecia quando alguém mencionava o Rô. Suspirei e me deixei pensar nele por um tempo. Onde estaria naquele momento? Provavelmente no Canadá, passando o Réveillon com a Sara e o Marcelo, ou com alguma garota. Voltei para a realidade, pedi para a Bruna me servir um pouco mais de espumante e continuei a dançar com elas, fazendo questão de só pensar em coisas boas para atrair ótimas energias para aquele novo ano. Se fosse como o anterior, eu sabia que não precisaria me preocupar. Ele seria inesquecível. 2 mensagens. Primeira, em inglês. Pri, Happy New Year. I hope you're having fun in Brazil. Missing you. Frank. Em português. Pri, feliz ano novo. Espero que esteja se divertindo no Brasil. Estou sentindo sua falta. Frank. Segunda mensagem. Pri, adorei saber que sua sobrinha se chama Victoria. Com certeza ela vai ser especial como você. Tenha um ótimo Réveillon. Aproveite, mas com muito juízo. Emoticon de carinha piscando. Patrick. Capítulo 76. Vovó. Na casa da vovó só tem uma regra. Todo mundo consegue tudo o que quer. Bluey. Priscila, nem acredito que você veio, querida. Está tão crescida, cada vez mais bonita. Abracei minha avó, que não parava de chorar. Apesar de sempre conversarmos por vídeo, tinha aproximadamente 1 ano e meio que não a via pessoalmente. Eu também estava emotiva e percebi ali que ir a BH para encontrá-la tinha sido uma sábia decisão. Ela estava um pouco diferente, mais envelhecida, as rugas antigas estavam ainda mais fundas e havia algumas novas que eu não conhecia. Está linda, mas muito magrinha. Vamos na cozinha, vou fazer aquele brigadeiro que você gosta. Você não deveria estar deitada, vovó? Perguntei, preocupada. Pelo que a Marina havia me dito, ela estava fraca. Deitada? Mas ainda são 3 da tarde, Pri. Eu durmo só à noite, você sabe. Depois da última novela.
Ela pegou a panela e já ia subir em um banco para pegar um pote de Toddy na parte de cima de um armário. Vó, para com isso, eu pego, falei meio brava, como se ela fosse uma criancinha e eu tivesse que explicar tudo. A Marina me contou que você não está bem. Não pode fazer esse esforço todo, senão piora. Ah, aquilo, ela disse, dando uma gargalhada. Eu pedi para ela dizer que eu estava doente. Na verdade, pedi para ela falar que eu estava à beira da morte. Achei que só assim você iria vir me ver. Ela ficou resistente e acho que não teve coragem de falar desse jeito. Mas pelo menos funcionou. Você está aqui. Você fez a Marina mentir? Perguntei, me sentindo uma boba. Ah, uma mentirinha inofensiva por uma boa causa. Senão você não vinha. Vai dizer que você não mente nunca. Ela colocou a mão na cintura e me encarou como se quisesse ver se eu iria mentir daquela vez. Como não respondi, ela riu, subiu no banco, pegou o achocolatado, desceu e começou a fazer o doce. Balancei a cabeça, ainda sem acreditar. Ao vê-la ali, cantando enquanto mexia a panela, percebi que ela estava realmente ótima e que era exatamente dela que eu tinha puxado muita coisa, inclusive algumas das quais eu não me orgulhava. Adivinhando meus pensamentos, ela falou: seu cabelo está muito bonito também, parecido com o meu na sua idade. O Rodriguinho continua ruivo também? Ou será que escureceu? Seu irmão é outro. Qualquer dia desses eu vou ter que fingir que estou com um pé na cova. Traz o menino para me visitar de 6 em 6 meses. Quero só ver quando vai resolver apresentar a minha bisneta. Acham que eu me contento com fotos? Vovó, eu não sou ruiva, você sabe disso. Ela fez que não ouviu e falou: sabia que minha avó era irlandesa? Nosso cabelo veio dela. Aí conheceu meu avô, que a levou para a Itália, onde se casaram, tiveram filhos e então emigraram para cá. Eu já sabia daquela história com detalhes. Vinha dali o meu sobrenome Vulcano. Por falar nisso, sua mãe me mostrou o programa do teatrinho que você está participando. Priscila Panogopoulos. Por que não Vulcano? Tão mais chique e explosivo. Parece mais com você. Na verdade, fiquei em dúvida, expliquei. Eu não sabia qual escolher e a dona da minha escola falou que sobrenome com a mesma inicial do nome tem uma boa sonoridade e atrai coisas boas. Acho que ela estava certa, tenho tido muita sorte. Não é um teatrinho, vovó. É um musical bem grande, conceituado, onde pessoas do mundo inteiro vão assistir. Aliás, já que você está tão bem, poderia ir a Nova York me ver, né? Ah, não posso, estou doente, esqueceu? Ela falou com um sorrisinho e em seguida se virou para a panela. Revirei os olhos, mas achei graça. Era bom ver que ela continuava tão bem. Um tempo depois, a Marina e a minha tia chegaram. Eu estava mostrando para minha avó alguns vídeos de Cats no computador, mas me levantei assim que vi minha prima. Tadinha da vovó, tão doentinha, né? Falei, fingindo estar muito brava. Ela me fez fazer isso, a Marina falou com as mãos na frente do peito, tentando mostrar que era inocente. Disse que nunca mais ia fazer o doce de leite que eu gosto. Por falar nisso, o que vocês estão comendo? O brigadeiro que eu gosto, e não é para você. Ela ameaçou pegar a minha tigela, mas a minha tia entrou no meio. Meninas, vocês não vão brigar mesmo depois de grandes, né? Até parece que são crianças de novo. Rimos e falamos que estávamos só brincando. Eu então abracei as duas e ficamos conversando por muito tempo. Em certo momento, a Cida chegou e ficou surpresa ao me ver. Ela trabalhava na casa da minha avó desde que eu era bebê. E quando meu avô morreu, anos antes de eu me mudar para BH, ela continuou a morar com ela, para fazer então companhia à minha avó. Priscila, que saudade, ela disse, me abraçando. Nunca mais voltou a BH, né? Sua avó fica me mostrando suas fotos nos Estados Unidos. E aquele seu namoradinho daqui, acabou mesmo? Achei que vocês iam durar para sempre. Lembro de quando vocês vieram de São Paulo e eu fiquei trabalhando na sua casa por um tempo.
Você foi mordida por um cachorro e ele foi lá pela primeira vez. Suspirei sem a menor vontade de me lembrar daquilo. Era por isso que eu não queria vir a Belo Horizonte. Sabia que ia ser assombrada por recordações que eu preferiria esquecer. Como se não bastasse, ela continuou a falar. Tadinho, estava todo envergonhado. Levou uma florzinha, só faltava babar-te olhando. Deve ter ficado muito triste quando vocês desmancharam o namoro. Mas vai que vocês ainda voltam, né? Combinam tanto. O que vocês acham da gente pedir uma pizza? A Marina falou de repente. Meia 4 queijos para Pri e meia frango com catupiry para mim. Minha tia começou a falar que preferia a calabresa, minha avó disse que não precisava pedir, pois ela poderia cozinhar uma sopa de legumes, e a Cida falou que para isso eu teria que comprar os ingredientes. Então encontrei os olhos da minha prima, que estavam me analisando, e murmurei um obrigada silencioso para ela, por ter desviado o assunto. 2 horas e várias fatias de pizza depois, elas se despediram. Cheguei à conclusão de que, apesar das lembranças tristes de BH, também me trazia recordações felizes estar ali. E era a elas que eu deveria me apegar. Foi por isso que fiquei animada quando a Marina me chamou para ir à casa dela maratonar alguma série no dia seguinte, como nos velhos tempos. Eu tinha viajado especialmente para ficar com a minha avó, mas ela disse que preferiria que eu passasse um tempo com a minha prima, pois não aceitava o fato de termos nos afastado, já que éramos unha e carne, como ela dizia na infância. Expliquei que a distância era apenas física, pois continuávamos em contato uma com a outra, mas ela fez questão de que eu fosse. Assim, no fim da tarde do primeiro sábado do ano, me vi em frente àquele prédio onde havia passado grande parte dos meus dias, logo que me mudei para Belo Horizonte aos 13 anos. Tentando conter uma nova onda de lembranças, entrei depressa no elevador. Quando cheguei ao andar da Marina, ela já estava me esperando na porta. Pri, como amanhã é seu aniversário, comprei umas coisinhas, ela disse meio nervosa. Comecei a falar que não precisava ter feito isso, já tentando ver o que minha prima tinha aprontado, mas ela me segurou antes que eu entrasse. Tenho que te falar uma coisa. Eu convidei a Clara porque ela estava louca para te ver. A Clara era a melhor amiga da Marina desde a infância e acabamos ficando próximas quando me mudei para BH, pois sempre que eu me encontrava com a Marina, ela estava junto. Tudo bem, Marina, falei, tendo sentimentos contraditórios. Apesar de achar que eu e minha prima iríamos fazer um programa só nosso, eu também iria gostar de rever a Clara. O problema eram só as memórias do passado, que agora já nem eram mais ocasionais. Tudo me lembrava meus primeiros meses em BH. Entrei no apartamento com um sorriso, vendo que a minha prima tinha até enchido balões e arrumado a mesa da sala com uma tábua de frios e salgadinhos. E então avistei a Clara, que estava sentada no sofá e, ao me ver, veio me abraçar. Eu não a encontrava havia mais de 2 anos e ela continuava exatamente a mesma. Priscila, que saudade! Quer dizer que agora você é famosa? Não sou famosa, falei rindo. O musical em que estou trabalhando é famoso, mas ninguém me reconhece ou algo do tipo. Nesse momento, uma voz conhecida vinda da cozinha fez meu coração disparar. Duvido! Aposto que você tem uma fila de fãs implorando pelo seu autógrafo. Um tanto de gente querendo ser sua melhor amiga, exatamente como foi na entrevista da professora Glória, quando você se mudou para a nossa escola. A Natália está aqui? Perguntei para a Marina, que estava até meio verde de tão sem graça. Ela não precisou responder, porque a própria Nat veio correndo e me agarrou. Não briga com a sua prima. Ela não me chamou. Inclusive pediu até para que eu fosse embora quando me viu com a Clara. Mas eu precisava te ver, Pri. Estou roxa de saudade. Por isso que quando encontrei a Clara no elevador, você lembra que a gente mora no mesmo prédio, né? E ela disse que estava vindo aqui para te encontrar, eu tive que vir junto. E olha que eu já tinha marcado de ir ao cinema com o Alberto. Precisei prometer que nós vamos amanhã. Mas ele disse que por eu ter furado vai ter que ser o filme que ele quiser. Me afastei um pouco para olhá-la. Continuava a mesma, super falante e desesperada. Não estou brava, falei mais para a Marina do que pela Natália.
Não estou brava, falei mais para Marina do que para Natália, pois minha prima continuava com a maior expressão de sofrimento, como se tivesse traído minha confiança. Conheço esta baixinha aqui. Quando ela quer alguma coisa, ninguém consegue segurá-la. A Ned sorriu, e eu a abracei de novo. Desculpa, Ned. Eu recebi e li todos os seus e-mails, mas precisei de um tempo longe dessas recordações todas. Na verdade, se minha avó não tivesse me feito vir aqui, eu ainda estaria me escondendo, sem saber que eu realmente superei. Eu tinha medo de que aquela nuvem negra que me engoliu quando o Ro terminou comigo me atingisse de novo. Mas mesmo que essas lembranças todas ainda me machuquem um pouquinho, eu estou adorando tudo o que vi até agora. A minha avó, a Cida, a minha tia e a Marina, as ruas da cidade, a Clara e agora você. Eu não sabia que tinha sentido tanto a sua falta assim. Vi que ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Então abracei-a de novo e, sem perceber, chorei também. Um choro purificador, de alívio e esperança ao mesmo tempo, por sentir que eu não era mais a mesma, que eu tinha vivido e crescido tanto e me fortalecido também. E que, apesar disso, algumas coisas sempre iam continuar as mesmas, como a minha amizade por aquela garota ali, que estava chorando ainda mais do que eu. Um tempo depois nos afastamos e começamos a rir, olhando uma para a cara da outra. A Marina então falou que assim estava bem melhor, pois tinha me chamado para a casa dela para comemorar. Queria ver sorrisos e não lágrimas. Eu assenti e fomos para a sala colocar 1 ano e meio de conversa em dia. Eu só não sabia que o assunto iria ser tão revelador e que não só mudaria a minha forma de ver o passado, como também transformaria tudo o que eu tinha planejado para o meu futuro. Capítulo 77. Tracy. Tenho me impedido de me apaixonar outra vez, e eu acho que é porque eu não deixo você ir embora. Mas você não está mais aqui. Trecho de How I Met Your Mother. Eu não tinha ideia de que você e o Alberto haviam terminado. Ainda bem que foi por pouco tempo. Não consigo imaginar vocês dois separados. A Natália havia acabado de me contar que, após finalmente ter entrado na faculdade, ela quis recuperar o tempo perdido e sair com a nova turma para todos os lugares que havia deixado de ir durante a época de estudos, já que, por não passar no vestibular por 2 anos seguidos, o pai dela a tinha proibido de sair. No início, o Alberto até acompanhou, mas depois começou a ficar cansado daquilo. Ele tinha 24 anos, estava no fim da faculdade de medicina, os dois já namoravam havia mais de 3 anos. Tudo o que queria no fim de semana era ficar sozinho com ela, fazendo programas de namorados, agora que ela não precisava mais estudar o tempo todo. Por quererem coisas opostas, eles acabaram discutindo, o que levou ao término. Porém, pouco tempo depois, eles acabaram voltando. Não foi por pouco tempo, Pri. Foram 3 meses e meio, a Natália respondeu indignada. Só faltei morrer. E lembrei tanto de você na época. Depois de terminar, o Alberto também viajou e me largou aqui. Ainda bem que ele só foi visitar a Fanny em Los Angeles. E ela todo dia me passava o relatório do que eles estavam fazendo lá. Nem sei como você sobreviveu sem saber o que o Rodrigo estava aprontando no Canadá. A Clara deu um cutucão na Natália, que percebeu que tinha se excedido e na mesma hora colocou a mão na boca, dizendo: Ai, desculpa, Pri. Tudo bem, Ned, falei depressa. Eu também não sei como sobrevivi, mas de alguma forma dei conta. Você teria dado também. A gente é mais forte do que imagina. Eu não sei viver sem o Alberto. Desde que nós voltamos, temos que ficar grudadinhos. Já estou até com saudade. Vou ligar agora para saber como ele está, por sinal. Aliás, já marca a data do nosso casamento na sua agenda. Vai passar voando. Avisa para esse povo do seu teatro, emprego, seja o que for, que daqui a 3 anos e 5 meses, no dia 18 de maio, mais precisamente, você tem um compromisso. Quero que você seja a minha madrinha. Aceita? Fiquei estática por uns segundos. 3 anos era muita coisa. Eu não tinha a menor ideia de por onde andaria ou do que estaria fazendo. Mas, ainda assim, eu sabia que aquele convite era uma honra. Eu queria estar com ela na ocasião e faria o possível para isso acontecer. Claro que aceito, Ned. Falei, a abraçando.
Estou aqui visualizando você já no altar. Vai ser a noiva mais linda de todas. Eu estou olhando tudo, ela disse, dando pulinhos. Igreja, vestido, cerimonial, absolutamente tudo. Comecei a rir. Faltava muito tempo ainda. Ela estava realmente ansiosa para aquele casamento. Como se tivesse adivinhado meus pensamentos, ela disse: Não fique achando que estou adiantada. Muito pelo contrário. Conheço gente que vai casar daqui a 5 anos e que já está com tudo reservado. Se eu não marcar logo, vou acabar perdendo os fornecedores que quero. E ela começou a explicar que queria se casar ao ar livre no final do dia, para que a celebração fosse na hora do pôr do sol. Fiquei meio melancólica ao me lembrar que eu também tinha sonhado com um casamento assim. No sítio dos pais do Rodrigo, onde nós tínhamos tanta história, com um rabicó levando as alianças e a presença de todos os outros bichinhos. Mas agora eu nem sabia mais se iria voltar a ter vontade de me casar algum dia. No momento eu não queria nem namorar. Mas eu quero saber é de você, dona Priscila. A Nath falou de repente. Estou completamente desatualizada. Que história de Broadway é essa? A última coisa que fiquei sabendo pela sua amiga Luísa foi que você tinha ido para Nova York estudar teatro. Na época até te escrevi pedindo para me contar tudo, mas como você não respondeu, resolvi respeitar. Será que agora você pode me dizer como isso tudo aconteceu? Eu então peguei um refrigerante, me sentei e passei um tempão contando para elas como tudo tinha acontecido. Comecei pela audição de Wicked, expliquei que havia sido sabotada por uma colega que encontrou a carta com as passagens que o Patrick havia me mandado e como eu tinha descoberto isso através do meu vizinho por ele ter uma tia que trabalhava na escola. Depois falei sobre o teste que o namorado do meu professor tinha conseguido para a figuração em Cats, no qual eu acabei passando, por já saber de cor todas as coreografias e músicas. Finalizando com o fato de ter substituído uma das atrizes do elenco principal que estava grávida, e o diretor ter me chamado para assumir o papel assim que ela saísse. Sua mãe já tinha me contado essa história, mas ouvir com detalhes assim é muito mais emocionante, a Marina falou. Eu e a minha mãe estamos nos programando para ir a Nova York te assistir em julho. Você ainda vai estar em cartaz, né? Acho que sim, falei feliz. No último dia do ano, eu havia recebido um e-mail da produção desejando um próspero ano novo com um calendário anual do espetáculo incluso. Inclusive todos os feriados e folgas coletivas, além das individuais, o que é muito importante. Então, se tudo corresse bem, por pelo menos mais um ano eu ainda estaria no elenco. Quem se importa com o teatro? Quero saber é dos garotos, a Clara disse, empolgada. Um te mandou passagens para Orlando, o outro fez de tudo para que a verdade fosse descoberta e você voltasse a ter créditos com os professores. Vou ter que ir para New York para conseguir um desses. Por aqui está muito difícil. Eu ri e contei toda a história desde o início, quando o Patrick me escreveu antes mesmo da minha viagem, combinando de me encontrar lá. E como mantivemos esse relacionamento à distância pelo ano inteiro, com pouco mais intensos encontros. Expliquei também que eu havia conhecido o Frank na lavanderia e que tínhamos ficado amigos, mas que ele desde sempre tinha deixado claro que queria algo mais. E que, em certo momento, acabei ficando com ele, o que o deixou ainda mais envolvido. Então quer dizer que você está ficando com 2 ao mesmo tempo? A Natália disse com uma careta. Pri, escolhe logo um. Daqui a pouco, um vai ficar sabendo do outro e vai dar o maior problema. Nunca prometi fidelidade para nenhum deles, falei meio inquieta, pois no fundo aquilo me angustiava. Aliás, muito pelo contrário. Vivo lembrando o Frank de que não quero namorar, e o Patrick... Bom, a gente não conversa sobre isso, só que de vez em quando ele fala do futuro, me incluindo. Mas acho que ele concorda que com a distância seria complicado a gente assumir um compromisso agora. Ele provavelmente deve ficar com outras garotas em Orlando e tá tudo bem. Quero dizer, não gosto de pensar nisso, mas sei que é o preço que eu pago por não querer nada sério. Tá bom, mas se tivesse que escolher um só, com qual dos 2 você ficaria? A Marina perguntou. Suspirei, sabendo que não tinha uma resposta certa para aquela pergunta. Eu realmente não sei, falei, balançando a cabeça. Com Frank, eu tenho vontade de ficar deitada no sofá, debaixo do cobertor, vendo seriados, conversando, comendo brigadeiro. Sei, tipo uma amiga. A Clara revirou os olhos.
E com Patrick, continuei, acontece o oposto. Se a gente se deitar no sofá, certamente não vamos ver seriado nenhum. O garoto parece que tem um imã, um magnetismo, não sei explicar. Se chega perto, eu já quero pular em cima dele. Uau, voto nesse. A Natália, que estava calada até então, se manifestou. Eu também, óbvio, a Clara disse, bufando. Amigas você já tem? Demais. Eu gosto do Frank, a Marina falou de repente. Acho que um amor amigo é melhor do que algo carnal, explosivo. É um amigo, sim, mas você mesma disse que gosta dos beijos e dos carinhos dele. E você vai poder contar com ele pela vida inteira, Pri. Mesmo quando estiver toda flácida, com os peitos caídos. Credo, Marina, hoje em dia existe silicone, estimulador de colágeno. Nada disso vai acontecer, a Clara replicou. Na verdade, o ideal seria batê-los no liquidificador, né, Pri? A Natália opinou. Uma junção dos dois seria perfeita. Um cara com quem você pudesse ficar de pijama, largada, vendo TV, mas que em outros momentos te esquentasse só com um olhar. Fiquei um tempo calada, pensando naquilo. E então a Clara falou por mim. Ela já teve essa pessoa. Todas elas se calaram por uns segundos. A Marina olhou feio para Clara e disse... Hoje é dia de comemoração, não de melancolia. A Pri está ótima, com 2 gatinhos loucos por ela. E é isso que importa. Vamos mudar de assunto? Não, falei em um suspiro. Eu preciso falar sobre isso, realmente. Por muito tempo joguei o assunto Rodrigo para debaixo do tapete, mas percebi que assim eu só estava adiando um confronto com meus sentimentos. Foi só quando encarei e entendi que o Rodrigo não ia voltar, que nada que eu fizesse ia mudar isso, que consegui voltar a viver. As 3 estavam com uma mistura de pena e admiração no olhar, ao que eu continuei. Querem saber? Eu sei que só estou com os 2 porque não gosto para valer de nenhum. Fico tentando suprir aquele buraco que o Rodrigo deixou e tem horas que até acho que consigo, mas lá no fundo eu sei que o lugar dele continua aqui. Coloquei a mão no peito para ilustrar. Na hora que eu vou dormir, o Rô ainda é a última pessoa em que penso. E a primeira quando eu acordo. Lembro dele nas horas mais bobas e também nas mais importantes. Ainda é para ele que eu quero ligar quando algo ruim acontece. E mais ainda quando eu passo por uma situação feliz. Vi que a Natália estava com os olhos cheios de água. A Marina se levantou para me abraçar e a Clara estava impaciente. Com certeza achou que iria participar de uma reunião agradável e não de uma terapia de grupo. Eu também pensava que a noite seria mais leve. Então, para acabar logo com aquele clima, falei... Mas se teve algo que aprendi nesse momento fora é que quem gosta da gente corre atrás, faz questão de nos encontrar, dá o jeito que for. E o Rodrigo deixou bem claro que não me quer mais. Cheguei a me humilhar, liguei, mandei mensagens, e-mails e até uma carta escrita à mão eu enviei para ele, vocês entendem? Ele ainda assim não quis saber, foi embora sem me avisar e nunca mais me procurou. Por isso resolvi dar uma chance para o Frank e para o Patrick. Na verdade, a chance é para mim. É para eu tentar me apaixonar de novo. Espera, Pri. A Nath falou de repente com as sobrancelhas franzidas. Acho que o Rodrigo foi atrás de você, sim. Eu, a Clara e a Marina ficamos olhando como se ela tivesse falado em uma outra língua bem estranha, da qual ninguém tivesse entendido uma só palavra. Ela resolveu explicar. Como eu te disse, tenho visitado cerimoniais de casamento e, numa dessas visitas, encontrei a Daniela, sua amiga, namorada do irmão do Rodrigo. Aliás, noiva. Você sabia que eles vão se casar? Balancei a cabeça de um lado para o outro, meio trêmula. Fazia mais de um ano que não tinha nenhuma notícia da família do Rodrigo e era muito estranho entrar novamente naquele mundo. Vários sentimentos me invadiam. Curiosidade para saber como esse noivado tinha acontecido. Frustração por ter perdido aquele momento, já que eu tinha apresentado a Daniela para o Daniel. Nostalgia por me lembrar de como eu e ela costumávamos dizer que era ótimo sermos cunhadas, pois nas festas chatas de família sempre teríamos a companhia uma da outra. E tristeza. Tristeza por saber que eu estava fora daquilo tudo. A Natália continuou. Eles ainda não marcaram a data, mas ela já está fazendo orçamentos.
Tá vendo como as coisas nesse mundo matrimonial acontecem com antecedência? E vocês achando que eu estou ansiosa, hã? Nath, por favor, quem te disse que o Rodrigo foi atrás de mim? Perguntei, tentando fazê-la retomar o foco. Ah, sim, eu e a Daniela começamos a falar de você e sobre o quanto iria fazer falta nos nossos casamentos e tal. E aí eu disse que ainda tinha esperança de que algum dia você voltasse a conversar comigo e também de que você e o Rodrigo se reconciliassem. E foi quando ela disse que achava essa última parte impossível, porque você, pelo visto, tinha cansado de esperar. Pois quando ele resolveu te procurar, você nem ligou. Ele me procurou? Perguntei nervosa. Quando? A Nath, percebendo que eu estava alterada, falou para eu tomar uma água, respirar, mas eu a segurei pelos ombros e meio que gritei: Fala logo tudo o que você sabe, Natália. Mas foi só isso, ela respondeu no mesmo tom. Poxa, você se afasta, some e depois quer que a gente fique lembrando de coisas que acontecem meses atrás. Acho que tinha algo a ver com uma mensagem que ele te mandou ou algo assim, não me lembro direito, sinceramente. É que eu estava muito mais interessada em saber como ia ser o vestido dela, a paleta de cores da festa, o número de convidados. Pensei que nunca mais ia te ver, ué. Pra que querer saber do Rodrigo? Fiquei em silêncio, tentando me acalmar. A Natália estava certa. Eu é que tinha me afastado dela, da Daniela e de todo mundo. A culpa, mais uma vez, era só minha. Desculpa, Nath. Você tem razão. Falei com a cabeça baixa. Fiquei meio descontrolada por saber do Rodrigo depois de tanto tempo, mas deve ter algum mal-entendido. Ele não me procurou. De alguma forma, esse assunto me faz mal. Vamos falar de outra coisa? As meninas concordaram imediatamente, o assunto foi para outro lado e só pensei novamente no Rodrigo na hora de dormir. A Natália com certeza havia entendido errado, não podia ser diferente. Ele não tinha mandado mensagem nenhuma. Eu checava meus e-mails diariamente. Além disso, apesar de não as atualizar, acompanhava também as minhas redes sociais. Se ele tivesse dado qualquer sinal, eu certamente teria visto. E então me lembrei do que havia confessado para as meninas. Sim, eu havia tido ao meu lado o garoto perfeito, que me acalentava e que me esquentava. Eu tinha passado praticamente 1 ano sem sofrer por ele, mas precisava admitir que agora, em Belo Horizonte, onde a maior parte da nossa história tinha acontecido, aquela lembrança havia voltado a me assombrar. Ainda mais falando e ouvindo sobre ele. Agora eu sabia que podia passar o tempo que fosse, eu nunca o esqueceria. O Rodrigo nunca seria substituído no meu coração. Não era por falta de tentativa nem de opção. Chegava a ser injusto com os outros, na verdade, uma concorrência desleal. A questão é que ele era perfeito para mim. Uma pena tê-lo conhecido cedo demais. Seria tão bom se apenas agora ele passasse pelo meu caminho. Eu tenho certeza de que neste momento eu não me permitiria perdê-lo. Eu iria fazer de tudo, na verdade, para que ele ficasse para sempre. Virei de lado e me forcei a dormir. Aquele assunto era passado e eu não precisava reviver aquela dor. Ainda bem que em poucos dias eu voltaria para Nova York e as luzes da cidade ofuscariam tudo que eu precisava novamente esquecer. Capítulo 78. Emma, você foi apenas uma parte da minha vida que tentei esquecer. Trecho de Once Upon a Time. Feliz aniversário, Pri! A surpresa foi tão grande que até dei um passo para trás. Ao abrir a porta de casa, me deparei com todos os meus bichos na sala, que estava cheia de balões, e também com meu irmão, a Sam, carregando o Rodriguinho e a pequena Victoria no carrinho. Olhei para os meus pais, que tinham me buscado no aeroporto, e eles estavam rindo, felizes por eu não ter desconfiado de nada. Mas como poderia? Não eram nem 11 da manhã. Eu havia pegado um voo super cedo, exatamente por querer passar meu aniversário inteiro com meus pais. Você realmente achou que iríamos perder a chance de te surpreender? Minha mãe disse, me abraçando. Aliás, tem mais uma surpresa. Franzi a testa, sem entender, mas neste momento, carregando um bolo de brigadeiro, a Sabrina entrou na sala. Não acredito!
Corri para abraçá-la, quase derrubando o bolo que, por sorte, o Arthur segurou. Claro que eu não ia perder sua festa, né? Ouvi dizer que este bolo da sua mãe é o melhor do mundo, ela disse depois que a soltei. E soube que vai ter lasanha no almoço. Aliás, eu só vim por causa disso. Dei um soquinho de brincadeira no ombro dela, mas então a abracei de novo. Eu tinha sentido tanta falta daquela gulosa. Em seguida, abracei a Sam, o Arthur e os meus sobrinhos. Eu estava muito feliz por todos estarem ali. Aliás, o dia estava sendo ótimo. Bem cedo, minha avó havia me trazido o café da manhã com tudo de que eu mais gostava. Antes de sair para o aeroporto, a Marina e a tia Laura foram se despedir de mim com presentes. Um pouco antes de entrar no avião, fui surpreendida com uma ligação do Frank para me desejar felicidades e dizer que estava com muita saudade. E para completar, no caminho do aeroporto para casa, minha mãe me entregou um buquê de flores. Quando agradeci, ela disse que não era dela. Procurei depressa pelo cartãozinho e fiquei feliz com o que li. No cartão dizia: "Parabéns, menina linda, já estou com saudade. Sabe o que é melhor? Com 21 anos já é permitido beber nos Estados Unidos. Assim que você voltar, vou a New York pra gente comemorar. Mil beijos, Patrick." Sorri ao ver o que estava escrito à mão. Ele havia tido cuidado de agendar aquela entrega quando ainda estava no Brasil, pois eu sabia que agora ele já tinha voltado para Orlando. Por tudo isso, só me lembrei do que a Natália havia dito no dia anterior, quando fui ao meu quarto checar meu e-mail e minhas redes sociais, para ver se tinha mais alguma mensagem perdida. Porém, assim que cheguei lá, meu olhar foi atraído para uma caixinha ao lado do computador. Estreitei os olhos e me lembrei que no dia da minha chegada, meu pai tinha contado que nela estava toda a correspondência que eu havia recebido durante o ano. Eu pensei que fosse só propaganda, por isso nem tinha dado importância. Porém, de repente, um alerta soou na minha cabeça. Peguei a caixa, me sentei na cama e comecei a olhar cada uma daquelas cartas, mesmo sabendo que deveria deixar tudo aquilo para depois, afinal a Sabrina estava ali por minha causa. Mas não resisti, foi mais forte do que eu. Sentindo um certo alívio, fui passando carta por carta e constatando que era exatamente o que eu havia previsto, um monte de papel inútil. Até que quase no final, me deparei com um envelope branco que, pela data de postagem, havia sido enviado exatamente um ano antes, sem remetente. Mas nem precisava, eu conhecia aquela letra melhor do que a minha. Com meu coração batendo descompassado, me forcei a respirar fundo 3 vezes antes de abrir. E então me senti em um redemoinho, como se aquela carta tivesse me levado para um outro lugar, onde eu já havia estado e onde gostaria de ainda estar. Toronto, 3 de janeiro. Oi, Priscila. Já tem muitos meses que não tenho notícias suas, mas tenho certeza de que você está bem. Você tem esse dom de fazer tudo à sua volta dar certo e tornar as pessoas mais felizes. Estou escrevendo para te dar parabéns. Bem que eu tentei esquecer, mas foram muitos anos sabendo que o 3º dia do ano tinha uma dona. Então essa foi a primeira coisa que lembrei hoje quando acordei, e por isso resolvi escrever. Embora eu saiba que quando você receber esta carta, seu aniversário já vai ter passado há semanas. Mas, por falar em carta, recebi a sua meses atrás. Na época, eu não quis responder, mas quero que você saiba que fiquei muito triste com a notícia do Chico. Espero que você tenha ficado bem logo. Ele certamente gostaria de te ver sempre feliz. Eu me mudei de Vancouver. Não que você esteja perguntando alguma coisa, mas, sei lá, é estranho te escrever e imaginar que você vai ler sem ter ideia do lugar de onde estou escrevendo. Bem, estou em Toronto. Vim para cá já tem 3 meses. Apesar de ter gostado de ficar um tempo com a Sara e o João Marcelo, senti a necessidade de ter meu espaço, de encontrar meu próprio caminho, sem que os dois me dissessem o tempo todo o que fazer. Você conhece bem os meus irmãos. De qualquer forma, sou muito grato aos dois por terem me convidado para vir para o Canadá. Se eu tivesse ficado no Brasil, certamente teria sido muito mais difícil. Não que não tenha sido difícil mesmo assim. Não mesmo. Na verdade, algumas vezes ainda é complicado. Acordo meio sem saber onde estou, e isso de vez em quando acontecia aí, mas no mesmo instante eu me lembrava de você. E então eu sabia que o lugar não importava desde que você estivesse comigo.
Naquela época eu pensava que nós andaríamos de mãos dadas pelo resto da vida. Bem, como você vê, seu dia me deixou nostálgico. É estranho não ter que ficar semanas imaginando o que te dar de presente e inventando alguma surpresa para te deixar mais feliz. Mas tem algo que eu ainda quero te dar. Um poema que fiz nos primeiros meses meus no Canadá, quando eu ainda pensava muito em você, mas já conseguia fazer isso sem tanta raiva e mágoa. Apesar de ainda continuar sentindo isso ocasionalmente, já consigo, no entanto, relembrar os momentos que vivemos. Por vários meses abafei a lembrança quando elas tentavam vir à minha mente, pois faziam com que eu me sentisse muito mal. Porém, agora, elas me deixam apenas com saudade. Por favor, não pense que eu estou tendo uma recaída ou algo assim. Não estou. Eu segui com a minha vida e espero que você tenha feito isso também. Mas é que você foi muito importante para mim. Independentemente do que tenha acontecido, você vai ser para sempre a minha primeira namorada, meu primeiro amor. E quando me lembro da minha adolescência, você está sempre presente, invariavelmente. Acho que se tentar te apagar, não vai sobrar quase nada. Pri, espero que você esteja bem. Lembro que na carta que você me mandou, perguntou se eu não queria te perdoar. Sinceramente, acho que você não precisa do meu perdão e eu não sou um padre para perdoar os pecados de alguém. Mas se isso ainda for importante para você, então sim, considere-se perdoada. Continuo sem entender, continuo achando que você deveria ter me contado, mas não quero que você siga pela vida pensando que eu te odeio ou coisa parecida, pois não é verdade. Apesar de tudo, não abriria mão dos anos que passei com você, jamais. Como disse, você fez parte da minha vida e por bastante tempo me fez muito feliz. Acho que devo te agradecer, aliás, por isso. Bem, aqui está o seu último poema. O último poema. Ainda olho para outras pessoas e vejo você. Ainda escuto sua voz sem querer. Ainda penso no seu rosto sem perceber. Ainda tento fazer tudo isso sem sofrer. Não consigo acreditar no que aconteceu. Será que o erro foi seu ou todo meu? Que acreditou demais, que se envolveu e que, apesar de tudo, ainda quer um beijo seu. O tempo vai passando e eu no mesmo lugar, escutando músicas repetidas, vendo o mundo girar. As horas passam e outras ainda vão passar. E sinto que não posso mais te segurar. Dia após dia, sua imagem vai desaparecendo. Viver sem você, estou reaprendendo. E, pouco a pouco, vou compreendendo que a vida minha continua ainda acontecendo. Por isso, a partir de agora, vou mudar de cena. Chega de ficar de quarentena, porque a vida tem que voltar a valer a pena. Deixo aqui, então, o seu último poema. Um beijo, feliz aniversário. Espero que seu dia seja fora de série, como você sempre foi. Como você é, Rodrigo. Capítulo 79. Bandit. Se em algum momento eu te magoei, sinto muito. Apenas saiba que eu te amo e faria tudo por você. Trecho de Bluey. Não sei que horas me deitei no chão do meu quarto e por quanto tempo fiquei lá, lendo repetidas vezes aquela carta antes que meus olhos começassem a derramar um verdadeiro dilúvio de lágrimas. Então, por não conseguir enxergar mais nada, abracei minhas pernas e fiquei ali, sentindo ao mesmo tempo muita raiva e pena de mim mesma. Eu sabia que não devia mexer com o passado. Por que eu havia feito aquilo? Por que eu tinha inventado de voltar para o Brasil? Eu estava tão bem, ou melhor, ótima, com 2 garotos lindos fazendo tudo por mim, com novas amizades, com uma carreira de sucesso. Parei de chorar por 2 segundos, tentando me concentrar naquilo, mas de repente as lágrimas recomeçaram com toda a força. A quem eu queria enganar? Eu nunca havia estado bem realmente.
Na realidade, eu continuava péssima, tentando preencher com o Frank e o Patrick o buraco no peito que o Ro havia deixado. Mas estava falhando miseravelmente, porque nunca ninguém iria entrar naquele lugar. O Rodrigo era o dono de todo o meu coração. Foi bem nesse momento que meu pai entrou no meu quarto e, ao me ver naquela situação, gritou o nome da minha mãe, que apareceu 2 segundos depois, perguntando o que tinha acontecido. Não foi nada, falei, tentando segurar as lágrimas, mas elas caíam ainda mais. Quero ficar sozinha. Meu pai olhou de mim para minha mãe, que fez sinal para que ele a deixasse comigo. Ele obedeceu, mas percebi que estava com a maior apreensão no olhar. Isso fez com que eu ficasse ainda mais triste, pois não queria os meus pais preocupados comigo. Pri, você sabe que eu nunca vou te julgar, que pode contar sempre comigo para o que precisar, mesmo que seja apenas para te ouvir. Ela disse depois de fechar a porta, levantar a minha cabeça do chão e a colocar em seu colo. Ela ficou passando a mão pelo meu cabelo e eu permaneci um tempo sem dizer nada, só aproveitando o carinho. Minha mãe continuava sendo o melhor antídoto para aquela dor. Lembro que quando eu era criança, chegava a fingir que havia me machucado só para ela me dar o seu colo. E eu senti exatamente o que senti agora. Abrigada, me sentir segura. Um tempo depois, porém, me sentei, peguei a carta, que àquela altura estava toda molhada, e eu entreguei para ela, que a leu rapidamente. Pela expressão, vi que aquelas palavras também a machucavam, talvez por entender o que elas me haviam feito sentir. Ele mandou essa carta 1 ano atrás? Ela perguntou ao ver a data. Fiz que sim, com a cabeça. E ela então pediu desculpas, pois devia ter olhado com mais cuidado a correspondência para ver se era algo mais importante. Até pensei em levar essa caixa quando fui para New York, mas acabei me esquecendo. Realmente achei que era só bobagem. Assenti, pois eu também tinha achado aquilo. De repente me levantei, enxuguei o rosto e disse: preciso mandar um e-mail para ele, contando que só li agora a sua carta. Pri, tem certeza? Minha mãe perguntou com expressão preocupada. Você está tão bem. Será que deve mesmo procurar o Rodrigo? Por que não manda um e-mail para o Frank ou até para o Patrick? Eles vão adorar. Eu não estou bem. Eu não vou conseguir viver sabendo que ele me escreveu 1 ano atrás e está até hoje achando que eu nem liguei. Não posso deixar que ele pense que eu o superei. Isso nunca vai acontecer. Me virei e liguei o computador, mas notei que minha mãe continuava me olhando com uma expressão de sofrimento. Já estou melhor, não precisa se preocupar. Na verdade, eu estou feliz. Ele me mandou uma carta, mamãe. Você tem noção disso? Ele disse que me perdoou. Tudo bem, ele deixou claro que não quer uma reconciliação, mas eu topo ser só amiga dele. Quem sabe com o tempo ele percebe que ainda gosta de mim. Você acha que tem chance de ele ainda gostar de mim? Minha mãe respirou fundo e falou: preciso falar com a Samantha. E saiu do quarto, me deixando sozinha com aquele e-mail em branco. Dei um suspiro e comecei a escrever. De Priscila, e-mail pripricilapri@aol.com. Para Rodrigo, e-mail rrrrodrigooo@gmail.com. Enviada 3 de janeiro, às 10h01. Assunto: 1 ano de atraso. Querido Rodrigo, você não vai acreditar, mas eu acabei de receber a carta que você me enviou exatamente 1 ano atrás. Não foi culpa dos Correios. Já tinha 1 ano que eu estava longe de casa, voltei há poucos dias para passar o Natal com a minha família e vou ficar aqui por 1 mês. Nesse período fora, recebi várias cartas. A maioria era propaganda de alguma loja ou da clínica veterinária avisando que a vacina dos cachorros e dos gatos estava prestes a vencer, ou ainda da minha antiga faculdade, pois o meu nome deve continuar no sistema. Por isso a sua carta, a única que realmente importava, ficou perdida no meio de toda essa correspondência inútil. E apenas hoje eu a encontrei. Fiquei tão surpresa ao ouvir a sua letra. Eu estava com saudade. Na verdade, ainda estou.
de você. Da sua letra eu pude matar a saudade ao ler linha por linha. Eu não tinha ideia de que você tinha se mudado de Vancouver. Pensei que continuava lá até hoje, já que, se tivesse voltado para BH, acho que eu ficaria sabendo. Eu fui meio mal educada, cortei o contato com todos os seus amigos, pois achei que assim seria mais fácil te esquecer. Eu estava enganada. Foi difícil do mesmo jeito. Nessa hora parei, balancei a cabeça. Se eu não tivesse me encontrado com a Natália, certamente nem olharia aquelas cartas. Eu poderia estar sabendo que ele tinha me escrito há muito mais tempo. Respirei fundo e continuei. Fiquei feliz de saber que no ano passado você acabou me desejando parabéns. Claro que não espero nada para este ano. Afinal, você deve provavelmente me achar uma grossa. Eu nem te agradeci. Talvez você tenha até pensado que eu não queria saber mais de você. Mas isso não é verdade. Eu quero saber sim. Ainda penso constantemente em você. Ainda fico me perguntando o que você está fazendo da vida. Continua tocando? Continua estudando? Administração? Que você continua escrevendo poemas, disso eu já sei. Aliás, devo dizer que seu último poema me devastou. Eu chorei tanto que parecia novamente o nosso último dia de namoro. Não sei se foi o seu último poema da vida ou o seu último poema para mim. Espero que seja esta última alternativa, porque, sem dúvida, você está cada dia melhor. Esse foi seu melhor poema, apesar de ser também o mais triste. Por isso eu espero que você continue escrevendo. Você não deveria parar de fazer isso nunca. Você continua sendo o meu poeta preferido, mesmo depois de tanto tempo. Senti meus olhos se encherem de lágrimas mais uma vez, ao me lembrar de todos os poemas que ele havia me escrito. E agora aquele último. Estaria escrevendo poemas para mais alguém naquele momento? Enxuguei os olhos e continuei a escrever para me desviar daquele pensamento. Rô, eu queria te contar sobre a minha vida. Eu também estou morando fora, em Nova York. Fui para passar poucos meses, mas tanta coisa aconteceu nesse período que acabei ficando mais. E vou ficar mais ainda. Gostaria de te contar tudo, na verdade, mas pessoalmente. Não sei como anda a sua vida, mas Toronto é tão perto de Nova York. Por que não vem me visitar? Eu adoraria te ver. E adoraria conhecer o Canadá também. Parei, sentindo meu coração disparado. Será que eu deveria escrever aquilo? E se ele me achasse ridícula, boba ou louca por pensar que tinha a menor chance de ele querer me ver? Pensei em apagar, mas respirei fundo e resolvi manter. Eu já tinha perdido tudo mesmo, e então finalizei. Bem, tomara que você não demore 1 ano para receber este e-mail. Eu realmente estou com saudade. De qualquer forma, foi bom ter recebido essa carta exatamente hoje. Estou fazendo 21 anos. Acho que posso considerá-la como um presente seu. Um grande beijo. Pri. Antes de mandar, tive uma ideia. Olhei nos meus rascunhos e ainda estava lá o e-mail que eu tinha escrito para ele no meu aniversário de 20 anos e que nunca havia tido coragem de enviar. Em ímpeto, o anexei e acrescentei uma nota. Post-scriptum. PS. No ano passado, no meu aniversário de 20 anos, eu também te escrevi um e-mail, mas achei que não deveria mandar e guardei na pasta de rascunhos. Como acabei descobrindo que você me mandou os parabéns, ele está em anexo, para que você também o leia com 1 ano de atraso. Li e reli cada linha, e então o enviei. Por um tempo, fiquei apenas olhando para a tela, talvez esperando que uma mágica acontecesse e que o Rodrigo saísse lá de dentro para responder pessoalmente. Mas voltei à realidade e comecei a clicar para atualizar o programa de e-mails de 1 em 1 minuto. Eu queria ver assim que ele respondesse, se ele respondesse. Um tempo depois, minha mãe e a Sam entraram no meu quarto. Eu ainda estava ali, vidrada na tela, e então as duas disseram que queriam conversar comigo. Com pesar, desviei os olhos do computador, dizendo: ele não vai responder. No fundo, eu sei que deu graças a Deus por eu não ter escrito de volta no ano passado. Deve estar curtindo lá no Canadá, sem se lembrar do meu aniversário ou da minha existência. Eu estava prestes a voltar a chorar, mas minha mãe me disse: Priscila, precisamos conversar. Temos algo para te contar. Olhei de uma para outra, pensando que iriam dar algum conselho, mas a Sam então respirou fundo e falou:
Não foi só essa carta. O Rodrigo esteve em Nova York para te ver. Sabe quando a gente está naquele estágio entre o sono e o despertar e não tem certeza se o que está acontecendo é sonho ou realidade? Foi assim que eu me senti naquele exato momento. A Samantha tinha falado algo completamente irreal, mas minha mente desejava que realmente tivesse acontecido. Como fiquei calada, encarando-a como se não tivesse entendido, ela explicou. Pri, lembra do nosso último dia em Nova York, quando fomos ao Olive Garden da Times Square? E você falou que estava estranha desde a noite anterior? Assenti. Naquele dia eu tinha descoberto a nova gravidez dela. Sim, quando você me contou que estava esperando a Vic. Balancei os ombros, sem saber o que aquilo tinha a ver com o Rodrigo. Pois é, a Sam disse, parecendo sem graça. Acontece que eu não estava esquisita por causa da gravidez. Deixei que você pensasse que era por isso, para mudar seu foco, mas o motivo era outro bem diferente. O fato de eu ter encontrado o Rodrigo na saída do seu camarim. Se ela tivesse me dito que tinha encontrado um unicórnio roxo, eu teria achado muito mais plausível. O quê? Me levantei com as sobrancelhas muito franzidas, como se ela tivesse falado em outra língua. Ela respirou fundo, olhou para minha mãe e pediu que eu me sentasse outra vez. Lembra que fui ao seu camarim depois que a peça terminou e eu disse que estava apertada, mas que ia voltar lá para tirar fotos com você? Já tinha quase 7 meses, mas eu me lembrei. Foi exatamente depois disso que ela ficou estranha. Disse que sim, e a Sam continuou. Quando voltei do banheiro, vi que você estava beijando o Frank. Resolvi esperar na porta do camarim para dar a vocês mais privacidade, mas dei uma trombada em uma pessoa que estava por ali. Quando me virei para me desculpar, dei de cara com o Rodrigo Rochette, o seu namorado, que também havia acabado de ver o beijo de vocês dois. Estava ainda mais desorientado do que eu fiquei ao vê-lo ali. Sam, você está bem? Perguntei depois de um tempo. Você não está bebendo, né? Ainda não é nem meio-dia. E está amamentando a Vic. Sei que vai dizer que não tem nada com isso, mas eu realmente acho que... É verdade, Priscila. Minha mãe me interrompeu. A Samantha me contou tudo na volta para o Brasil, ainda no avião. Tornei a olhar para Sam, que estava com a mesma expressão daquela noite, quando disse que queria voltar para casa em vez de sair por não estar se sentindo bem. Ela então se sentou na minha cama e me narrou uma história tão surreal que, se eu tivesse visto em alguns dos meus seriados, iria pensar que os roteiristas tinham se excedido na imaginação. Mas à medida que ela foi contando, percebi que aquilo não era ficção, era realidade. Em poucos minutos fiquei sabendo que Rodrigo tinha ido à minha peça, me reconhecido, me visto com o Rodriguinho e por um mal-entendido pensado que era o nosso filho. Ele saiu desorientado e acabou voltando uns dias depois para falar comigo, porém deu de cara com aquele beijo de 7 minutos e meio que eu havia dado no Frank depois de ele ter me entregado o maior buquê de rosas do mundo. Ah, ele também levou flores para você, a Sam completou, depois de ver que eu estava começando a acreditar. Gérberas, mas acabou jogando no lixo. Por uns segundos o mundo congelou. Fiquei imaginando a cena e o que tinha se passado na cabeça dele. E listei mentalmente as informações para não me perder. 1. Ele me viu por acaso no musical da Broadway. Quais as chances disso acontecer? 2. Foi falar comigo. Isso significava que não estava mais com tanta raiva de mim, o que eu já sabia por causa da carta que ele escreveu um ano antes, quando nem mesmo sonhava em estar em alguma peça. 3. Me viu com o Rodriguinho e achou que ele era nosso. Meu coração derreteu só de pensar na possibilidade. Eu queria ter 20 filhos como o Rodrigo. 4. Voltou alguns dias depois para entender aquela história direito, mas ao ver o Frank comigo, desistiu, obviamente. Sam, por que você não me contou isso antes? Perguntei com um fio de voz. Estava difícil até de respirar. Ela respondeu. Em primeiro lugar, porque ele me pediu, mas essa não foi a principal razão. Eu não quis te contar antes porque você estava feliz. Porque, bom, você pode até dizer que não, mas... E pode dizer que só é feliz de verdade com o Rodrigo. Mas, como eu dizia, você estava assim. Mais do que feliz. Adiante talvez seja uma palavra mais apropriada. E eu tive medo, Priscila.
Você não sabe o que foi acompanhar a sua depressão quando vocês terminaram. Eu sentia a sua dor e passava todas as horas do meu dia tentando arrumar uma forma de te animar, de te tirar daquela escuridão de onde você não queria sair. Eu sofri junto com você. Todos nós sofremos. E então, ao presenciar a volta por cima maravilhosa que você conseguiu dar, ao ver aquela Priscila cheia de vida novamente, me martirizei por dias pensando se deveria te jogar naquele redemoinho outra vez. Foi por isso que você me achou estranha. E eu realmente estava. Não conseguia parar de pensar se eu estava fazendo o certo, se deveria ou não te contar, e me mantive assim até conversar com sua mãe no avião e ela concordar comigo. Mais do que isso, ela implorou para eu não te dizer nada. Ela também estava com medo de como você reagiria, do que aquela informação poderia fazer com você. Olhei para minha mãe, que estava sentindo, concordando com cada palavra da Samantha, e explodi. Vocês não tinham esse direito. Como eu ia ficar? Nós nunca vamos saber. Mas olha só como eu estou agora, que fiquei sabendo que o amor da minha vida foi atrás de mim, e vocês deixaram que ele fosse embora mais uma vez, sem que eu tivesse sequer a chance de impedir. Acham que podem brincar desse jeito com a minha vida? Pois eu vou dizer uma coisa que talvez vocês não saibam. Ela é minha vida. E se o que acontecer nela resultar em um buraco fundo, ou melhor, sem fundo, isso é problema meu. É a minha escolha. Parei de falar porque irrompi mais uma vez em lágrimas, o que fez as duas se aproximarem para me consolar, mas eu as afastei, gritando: Não cheguem perto, eu quero ficar sozinha. Priscila, por favor, minha mãe falou, chorando também. Fizemos isso para o seu bem, por achar que era o melhor para você. Não quero que você fique assim, ainda mais no dia do seu aniversário. Eu não quero nada, não quero festa, não quero presentes, não quero bolo, disse, me deitando na cama e abraçando o travesseiro, sentindo o maior vazio por dentro. E então, bem baixinho, repeti: Eu só quero ficar sozinha. Elas se entreolharam e saíram, fechando a porta em seguida. E eu fiquei finalmente só. Foi aí que eu percebi que estava enganada. Eu não estava sozinha e nunca iria estar. Eu tinha toda aquela dor comigo. Toda aquela dor que eu pensava que nunca mais sentiria para me fazer companhia. The city goes to bed and I can live inside my head. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes and he has found me. In the rain, the pavement shines like silver. Oh, the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight, and all I see is him and me forever and forever. And I know it's only in my mind, and I'm talking to myself and not to him. And although I know that he is blind, still I say there's a way for us. I love him, but when the night is over, he is gone. The river's just a river. Without him, the world around me changes. The trees are barren everywhere, the streets are full of strangers. I love him, but
I love him. I love him.